nesse momento. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, que tanto nos auxilia, que tanto nos esclarece. E que a nossa irmã que fará uso da palavra seja intuída, inspirada, e que todos nós aqui presentes, a todos que irão assistir essa palestra, ouvi-la, possam aprender um pouco mais. Que essa reunião transcorra em clima de muita tranquilidade e que a gente possa aprender um pouco mais. Graças a Deus, que assim seja. Com vocês, nossa irmã Sueli de volta, né? Educação para a morte. Então, nós vamos aproveitar, já que estamos aqui nessa noite, as vésperas aí de um feriado, né? Que comemora aí o Dia dos Mortos. Mortos, entre aspas, para nós, né? Porque não existem mortos. Segundo Jesus, mortos são aqueles que não estão seguindo a palavra do Senhor, né? Então, a palavra de Deus, o caminho de Deus. Então, nós não temos, os nossos irmãos desencarnados não estão mortos. Então, nós vamos abordar algumas questões aqui de O Livro dos Espíritos, onde Kardec elucida para nós essa questão da morte, das relações além-túmulo. E é muito interessante porque quando a gente estuda isso aí e a gente vê a lógica dos fatos que a doutrina apresenta, a gente acalma o coração, por um lado, embora, né, como diz Rogério, fica também perdendo o sono por outro lado, pelo tanto que a gente ainda tem que lutar para alcançar aí o Evangelho de Jesus, né? Então, vamos lá. Morrer não é morrer, mas apenas mudar-se. Quem disse isso foi Vitor Hugo. Os povos primitivos aceitavam a morte com muita naturalidade. Todos eles, né? Com muita naturalidade. Para eles não era um problema a morte. As religiões podiam ter prestado um grande serviço à humanidade se houvessem colocado nesses termos. Mas, nascida da magia e amamentada pela mitologia, só fizeram complicar as coisas. A mudança simples de que falou Vitor Hugo transformou-se nas mãos de clérigos e teólogos numa passagem dantesca pela selva selvagia da Divina Comédia. Então, realmente, foi ficando de um jeito tão triste, não é? Sinistro até, podemos dizer assim, o fenômeno da morte para a gente. É desagradável mesmo, né? Quando a gente está numa vigília, a gente vê aquele corpo ali, sem vida, né? Até, assim, às vezes nem tão próximo da aparência que a pessoa tinha por uma série de razões, pela doença, uma série de coisas. Então, não é agradável, realmente não é. Mas eles colocaram de uma forma que tornou realmente a morte praticamente, assim, inalcançável nos objetivos a que ela se propõe. Então, nós vemos que a doutrina vem tirar isso aí, né? O pavor da morte provém da ideia de solidão e escuridão. Então, tem gente que fala isso, sabe? Eu tenho medo de morrer, ficar naquela escuridão, ficar naquela solidão. Eu falei, mas quem disse que você vai ficar na solidão e na escuridão, né? Então, é aquela ideia que se tem. Mas os teólogos acharam que isso era pouco e oficializaram as lendas remotas do inferno, do purgatório e do limbo. Aqui não escapam nem mesmo as crianças mortas sem batismo. De tal maneira aumentaram os motivos do pavor da morte que ela chegou a significar desonra e vergonha. Os judeus, por exemplo, eles têm uma prática, né, no velório judaico e tudo, que o corpo é sempre muito lavado antes, preparado, né, mas com lavado mesmo, todo lavado por uma equipe assim especializada nisso, não
no sentido assim de lavar o corpo físico ali, porque teve algum problema. Não, é a limpeza, porque eles veem a morte dessa forma assim, né? Então precisa lavar muito bem. E todo preparadinho, com uma roupa branca depois que eles colocam. É todo um ritual aí para afastar, né, aquela sujidade, eu acho, da morte. Eu uma vez ouvi um rabino falar sobre isso, alguma coisa parecida. Se não for assim, os israelitas que me desculpem, mas eu ouvi isso de um rabino, realmente. Ainda em nossos dias, o respeito aos mortos está envolvido numa forma velada de repulsa e depreciação. É algo meio esquisito. As crianças muitas vezes são proibidas de ver. Não, isso não é legal, você não precisa ver. Então fica aquela coisa estranha no ar para as crianças, uma coisa que eles também não conseguem entender por que isso ocorre dessa maneira, né? A morte transforma o homem em cadáver, segundo essa forma velada de repulsa e depreciativa, né? Risca-o do número dos vivos. Tem pessoas, tem casas que você não pode falar o nome da pessoa que morreu. Deus me livre, não pode, não. Faz assim, ainda por cima, isola. É uma coisa que, né, não dá para a gente entender por que isso acontece. Tira-lhe todas as possibilidades de ação e, portanto, de significação no meio humano. Isso é uma verdade até assim nos dias, na nossa rotina. Mas teve um dia que eu estava conversando a respeito de alguém que tinha muito, eu falei, poxa vida, fulano sabia fazer isso muito bem. Aí a pessoa, cara, fica falando de gente morta não. Gente morta não, já era, sabia, não sabe mais. Eu falei, deve estar sabendo muito mais agora, né? Porque realmente livre das amarras do corpo, dessa armadura que a gente veste, né? A gente tem muito mais liberdade. Então a morte faz isso, ela transforma o homem em cadáver e risca do número dos vivos. É tudo falando no passado, né? Fulano era assim, fulano foi assim. Ele é, que ninguém fica diferente porque perdeu o corpo físico. Vai ficar diferente para melhor se ele aprender mais coisas e entender que errou muito, e é esse o objetivo da erraticidade, aquele balanço que se faz da vida que levou, para que nas próximas encarnações possa acertar mais. Então ele não foi, né? Eu tive, não, você tem, tá no plano espiritual, mas na sua encarnação você tem, né? Então são coisas que a gente não entende por que as pessoas lidam dessa forma, né? Mas na verdade é isso aí. O morto está morto, dizem os materialistas. E não é só os materialistas, não. Mesmo as pessoas que se dizem religiosas, algumas, assim, não, morreu, acabou, né? Foi para o céu, não tem esse negócio de vida além. Aí eu digo, gente, mas para onde que vai, né? Vocês pensam dessa maneira, como que fica? Como vocês acham que fica? Né? E ninguém tem argumentos para ficar falando, não, Deus leva. Eu falei, mas leva para onde? Então, existe uma vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Olha só, Papa Paulo VI falou isso, declarou isso, a imprensa inteira divulgou. Existe uma vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Isso quer dizer que a própria igreja nada sabe da morte, a não ser que morremos. Morreu, Deus levou, Deus quis assim. Né? Então a gente fica imaginando uma criança que perde a sua mãe ou o seu pai, e aí está lá no velório, né? Quando deixam a criança ver, porque algumas pessoas não deixam, aí a criança fica triste, passada e não entende muito bem aquilo, aí fica perguntando, porque, papai do céu levou, papai do céu achou melhor levar, então ele levou para ficar com ele ou com ela. A criança não vai ter uma boa impressão de papai do céu, não vai gostar desse papai do céu que tirou dela algo valioso, a mãe, o pai. Então a gente vai vendo que a
a nossa cultura aí fora dessa doutrina maravilhosa que a gente vive, mostra aí uma situação complicada, né? Tenho aqui um poema que relata muito bem essa questão da morte, não só para os materialistas, como também para aqueles que não entendem que a vida continua, que nós continuamos a existir e continuamos a progredir o tempo todo, e não tem essa de esperar juízo final e ficar lá, né, sentadinho, esperando o julgamento, né? Não é bem assim, né? Então, tem pessoas que são realmente muito ignorantes neste assunto. Não estamos falando que a pessoa é ignorante porque ela não é reencarnacionista, não, é ignorante deste assunto aí, sobre a questão da morte. Ora, basta observar esse universo maravilhoso, onde nada está errado, onde tudo é certinho, todos os cálculos matemáticos são perfeitos. Entre o microcosmo e o macrocosmo, existe uma relação perfeita de números idênticos, para menos e para mais. Então, se esse Criador não errou em nada nesse universo maravilhoso, ele ia errar justamente na pessoa, na sua criação, aquela criação que ele fez à sua imagem e semelhança, o único ser da criação capaz de fazer considerações a respeito desse Criador, desse Pai, ele ia errar justamente com a gente, né, para que a gente ou desaparecesse, ou então não tivesse uma continuidade. Qual seria a utilidade de uma morte de um recém-nascido, de uma criança que não chegou a viver? Qual seria a utilidade dessa vida? Então a gente fica imaginando como as pessoas podem achar lógico isso aí, né? Que a vida não tenha uma continuidade importante aí. Este é um poema que retrata muito bem isso, é um poema forte de Auden, um escritor inglês. Então tá aqui: parem os relógios, cortem o telefone, impeçam o cão de latir, silenciem os pianos e com um toque de tambor tragam o caixão. Venham os pranteadores, voem em círculos os aviões, escrevendo no céu a mensagem: ela está morta. Ponham laços nos pescoços brancos das pombas. Usem os policiais luvas pretas de algodão. Ela era meu norte, meu sul, meu leste e oeste. Minha semana de trabalho e meu domingo. Meu dia, minha meia-noite. Meu meio-dia, minha meia-noite. Minha conversa, minha canção. Pensei que o amor fosse eterno. Enganei-me. As estrelas são indesejadas agora. Dispensem todas. Embrulhem a lua e desmantelem o sol. Despejem o oceano e varram o bosque, pois nada agora pode servir. É um poema que choca, né? Forte, que choca a gente. Mas realmente a gente fica imaginando a pessoa que pensa que morreu e acabou, nunca mais vai ver aquela pessoa amada. Deve ser desesperador mesmo, deve se sentir exatamente como ele relata aqui nesse poema, porque é algo que a gente não consegue alcançar. Mas aí a gente vai para o lado do Criador deste universo. Como isso ia acontecer? Né? Se nada nesse universo é destruído, nada, tudo é transformado. Pouco antes de desencarnar, Stephen Hawking reconheceu o erro dele com as coisas, com os astros, com a matéria que cai no buraco negro, que ele achou que seria destruída. Não, ele depois viu e constatou que ela era apenas transformada sem perder a identidade. O mais importante é isso, ela cai no buraco negro, a matéria, ela é transformada, mas sem perder a identidade dela. E é o núcleo de energia mais poderoso que tem no universo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar, mas como
Eu sou mais inteligente que aquele buraco negro, porque eu faço considerações a um espírito. Né? Então, como eu seria destruída? Eu iria desaparecer e a minha vida não ia continuar e eu não ia mais ter a bênção do reencontro com os meus afetos e também desafetos. Como isso ia acontecer? Como o Criador vacilaria nesse ponto? Então, logicamente, isso não é possível, né? É lógico que isso não é dessa maneira. Então, ainda que não sejamos religiosos, que nem sejamos espíritas reencarnacionistas, essas questões aí, elas ficariam no ar. Né? Ficariam sem resposta para as pessoas. Né? Mas temos a bênção da doutrina espírita. A terceira revelação de Deus aos homens, o Espiritismo, ditado pelos Espíritos da Verdade e codificado pelo mestre Allan Kardec, lançou luzes sobre este assunto e foi endossado pelas pesquisas científicas. Ressurgiu assim, no seio da própria ciência, a concepção do homem como espírito e o conceito da morte como simples descondicionamento do ser, envolvido e condicionado na forma humana carnal de origem animal. Restabelece-se também a ideia cristã da morte como libertação que reintegra o morto na sua dignidade humana, vivo e ativo, como fala Castro Alves no poema A Morte. Belíssimo também, poucas palavras mais lindas, né? Pela psicografia de Chico, ele trouxe: conduz os seres aos céus, à luz da realidade. Sou ave da liberdade que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas. Dou corpos às sepulturas, dou almas para a amplidão. Tão lindo, né? Então a gente vai vendo essa beleza que é, né? A morte, ela não tem a cara tão feia assim, né? Como as pessoas costumam dizer. O mestre Allan Kardec, revelando a palavra dos Espíritos da Verdade, lança luzes sobre o fenômeno da morte, desfazendo a ideia de escuridão e solidão até então plantada pelos teólogos. Então chega a doutrina espírita com essa maravilha e está lá no Livro dos Espíritos as considerações, as perguntas que colocamos aqui, porque as perguntas são extremamente importantes para a gente ver a astúcia de Kardec, como ele foi cuidadoso na codificação, né, nesse trabalho grandioso que ele fez. Porque ele fazia as perguntas. E ele era insistente. Quando ele lançava uma pergunta, e quando a gente lê essa pergunta no Livro dos Espíritos, vem uma na nossa cabeça assim, mas eu ia perguntar isso. Quando a gente vai ver, é a próxima que Kardec perguntou. Então, ele fez um trabalho magnífico. Aqui vai uma delas, ó. 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Né? Então ele vai começando a elucidar aí essa questão da solidão, da escuridão que não existe, né? Na outra, Kardec continua perguntando: a alma conserva a sua individualidade após a morte? E eles respondem: sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Como a alma constata a sua individualidade? Que, olha, reparem que ele aqui tem até porque ele faz essa pergunta, se ela conserva a individualidade. Mas como? De que forma? A gente, logo quando está respondendo, ou lendo essa, a gente pensa, mas como? Kardec também fez a pergunta, né? Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Eles respondem: tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, olha que, né, como isso vai elucidando, vai clareando essas ideias para a gente. Não tem escuridão, nem solidão, nem perda de nada, não é? Aí vem uma pergunta
que todas as pessoas costumam fazer. A separação da alma e do corpo é dolorosa, porque as pessoas têm tanto medo, né, da morte. Tem tanto medo de sentir dor. Ora, a doença traz dores, os nossos maus hábitos trazem dores, né? Mas as pessoas acham que têm medo da dor da morte. Olha o que eles respondem. Não. O corpo frequentemente sofre muito mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Hoje eu ainda estava conversando com uma tia que mora até aqui no prédio ao lado, e ela ficou viúva ano passado, no ano novo. Ele tinha 91 ou 92, mas completamente lúcido, trabalhando. Uma pessoa é um gentleman, um amor. Ele é tio do meu marido. Uma pessoa adorável. E sempre com aquela gentileza, com aquela cordialidade com as pessoas. E ele teve um probleminha, começou a ter uma falta de ar, e começou a sentir umas coisinhas, logo procurou o médico e constataram que ele estava com algum problema sério e ele nem sentia isso antes, né? Então foi muito rápido, foi acho que um mês até. Eu estive lá e quando eu saí para deixá-la com ele só ali, porque eu sabia que ele estava indo, eu estava sentindo que ele estava, naquela hora ele estava desencarnando. Aí eu me retirei para deixar ela com ele, porque esse casal se amou uma vida inteira, né? Aí ela hoje estava me contando isso, ela falou assim, nossa, parece que você adivinhou que ele estava indo e me deixou ali para eu ficar com ele. Eu falei, eu sabia que ele estava indo, porque eu estava percebendo, né? Mas ela disse que não estava, né? Aí ela falou, assim que você saiu, ele ainda olhou para mim, ele segurou minha mão e ainda falou assim, eu te amo. E rapidamente, após isso aí, ele falou assim, eu não aguento mais ficar aqui. E pronto. Ela falou que quando olhou assim para ele já não tinha cor nenhuma. Já estava com um aspecto assim, cadavérico, rápido desse jeito, né? Então ela falou assim, foi assim, eu nunca tinha passado uma situação assim, porque as pessoas que eu convivi desencarnaram em UTI, essas coisas. Eu falei, pois é, e ele morreu segurando a mão de quem ele mais amava, de uma maneira tão tranquila, tão passiva, tão bonita, né? Ela falou assim, nossa, até isso eu agradeço. Então, a gente fica vendo que realmente são assim situações em que a gente vê, né, a lógica da vida, é aquele fim de um ciclo que a pessoa entendendo que vai começar um outro, né? E isso é altamente gratificante para a gente que está aqui nesse planetinha de prova e expiação, aprendendo as lições da vida, né? E entender isso é realmente uma bênção muito grande. Então, morrer não dói. Eu acho que o pavor que a gente tem da morte e tudo é a prestação de contas. A gente sabe que não dói, porque a gente já foi e voltou muitas vezes. E ficam muitas vezes as famílias agarradas àquela situação ali, né, de dor e sofrimento que passa, né, que a gente pode imaginar que a pessoa esteja sofrendo. Mas olha a pergunta que Kardec fez, que acalma o coração das pessoas também. Olha só. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Eu fiz no computador mais novo e eu não consegui centralizar muito bem isso aqui. Aí eles respondem. Na agonia, olha que conforto para as pessoas quando assistem, às vezes, um ente querido desencarnar numa situação aflitiva, né? Olha só. Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida.
O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Então, muitas vezes, e isso, algumas cartas de Chico Xavier vieram provar essa situação. Eu li uma muito interessante, uma matéria que foi feita com uma família que estava completamente desesperada por conta desse rapaz que morreu. Ele estava com 2 amigos na praia e ele escorregou, bateu com a cabeça na pedra e caiu, e ele não teve condição de sair. Os rapazes que estavam com ele viram o desespero dele para tentar se salvar, para tentar sair da água, um suplício ali, e eles ficaram desesperados, porque eles não tinham como ajudá-lo, era um local difícil, se eles pulassem, eles morreriam também. Então, foi assim desesperador. Esses 2 rapazes ficaram com problemas seríssimos, tiveram que deixar o emprego, porque não conseguiam conviver com aquele momento que ficou gravado para eles. E eles, no desespero, passaram também essas informações para a família. Foi um desespero total. Aí a família começou a se desagregar. As pessoas não conseguiam nem trabalhar, de imaginar o pavor que aconteceu com aquela pessoa tão querida. Então foram ao Chico fazer uma visita ao centro, e levado por uma outra família, que amigos, vendo que eles estavam numa situação muito difícil. Aí esse rapaz se comunicou através de uma psicografia, dizendo que todos se acalmassem muito. Primeiro, que estava na hora dele partir. Ele não foi antes, não foi uma imprudência. Ele escorregou da mesma maneira que ele ia morrer em qualquer lugar. Ele estava no momento dele. Mas ele conta que quando ele caiu, que ele bateu com a cabeça na pedra, a única coisa que ele sentiu foi a água cobrindo o corpo dele. Estava muito fria a água. Foi o que ele sentiu. Ali, ele disse que dormiu. Mas não foi isso que os rapazes viram. Os rapazes viram ele se debater o tempo todo, e ele falou que não. Ele falou: eu não tive nenhum problema, eu apenas dormi. A água gelada me adormeceu, eu dormi. Quando eu acordei, eu estava cercado de pessoas muito bondosas, inclusive a minha avó. Então, aquilo ali, olha, foi assim um bálsamo para a família, porque ele contou muitas coisas interessantes também da família, e ele falou: fiquem todos calmos, porque eu não tive nenhum problema, meus amigos não tiveram nenhuma culpa, estava na minha hora. Então, eu não sofri isso que vocês acham que eu sofri, eu não tive esse problema, esse desespero todo. Então, isso, a gente ouvindo isso, do próprio espírito, e lendo isso aqui que Kardec está falando, na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo e nada mais tem do que a vida orgânica, era o que estava acontecendo com ele. Então, se houver um merecimento, a alma não vai passar por nenhuma situação desesperadora que ela não tenha que passar, a menos que ela tenha que fazer algum resgate, mas isso foi uma escolha que a alma fez. Então, a gente vai vendo que em todas as situações, nós somos sempre muito abençoados, seja qual for o momento que a gente está passando. Na 279, todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros? E eles respondem: os bons vão por toda parte. E é necessário que assim seja, mas que possam exercer a sua... Vê aqui que aqui está fugindo. E assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Então, quando o espírito é bom, ele está por toda parte, o acesso a lugar nenhum vai ser negado para ele. Mas quando o espírito é muito inferior, sim, se ele é muito imperfeito e inferior, ele não tem acesso a muitos lugares. Então, ele tem, reciprocamente, fica junto com os outros? Não necessariamente, eles precisam estar na mesma sintonia.
E isso é lógico, não seria realmente correto se fosse de outra maneira, né? Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Como isso é? Como acontecem essas relações, né? E os espíritos responderam: os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Olha como as relações são diferentes. Não tem condenações, não tem briga, não tem nada disso. É inferior o outro, então o que é superior vai lá e ajuda o outro a crescer para que ele melhore. Né? Então é uma relação de amor, uma relação de solidariedade uns com os outros. Embora tenham sintonias diferentes e níveis evolutivos diferentes. Não são simpáticos entre si. Mas essa simpatia que a gente vê sempre falada na doutrina, não é que o espírito não tenha simpatia porque não gosta do outro. Não, ele não tem simpatia porque ele não vibra na mesma faixa do outro. Então, eles não são espíritos que fazem as mesmas coisas. É nesse sentido a simpatia. Mas são espíritos amorosos que têm a tarefa, a missão de ajudar os outros que estão mais inferiores do que eles. Como os espíritos se comunicam entre si? Porque como essas relações acontecem? São perguntas que a gente vai fazendo às vezes, né? Então, Kardec foi 100%, 1000% nas perguntas que fez aos espíritos. Como os espíritos se comunicam entre si? Não tem boca para falar, né? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, como o ar é para a voz, o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Então, Kardec elucidou como é a vida após a morte. O que acontece, como os espíritos se comunicam, como eles vivem. Então, olha que coisa maravilhosa, enquanto o Papa disse que havia uma vida, mas que não sabia como é que era. Então, Kardec vem, com a palavra dos espíritos, a descortinar para cada um de nós, interessado em estudá-lo, todas as relações e a vida além-túmulo. Na 284, Kardec pergunta: como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Eles respondem, né? Constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Simples assim, né? Com o corpo semimaterial, o corpo celestial que Paulo de Tarso falou na primeira carta aos Coríntios. O corpo celestial é o corpo espiritual com o qual Jesus, se transfigurava e apareceu depois da sua crucificação. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na terra? O filho reconhece o pai? O amigo, o seu amigo? E eles dizem sim, e assim de geração em geração. Olha que abraço, que carícia no coração da gente, né? Na nossa cabeça, quando a gente entra em desespero porque perdeu alguém, nunca mais vou ver, de forma nenhuma. Eles continuam vivendo muito melhor do que nós que estamos aqui carregando essa carcaça tão pesada ainda. Na 258, Kardec continua perguntando sobre essas questões, né? Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e a lemos como um livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. Quer dizer, nada nos é
camuflado. A gente vê, a gente sabe, a gente se encontra, as nossas relações se mantêm. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Isso é uma pergunta que muita gente nos faz, né? Porque eles têm interesse em saber isso, né? E eles respondem logicamente que imediatamente nem sempre. Então, olha só, imediatamente já é um advérbio aí, nem sempre. Então, é outro que vem reforçar essa ideia. Se fosse diferente, eu estaria também querendo questionar algumas coisas. Mas é tão óbvio isso, nem sempre. Por quê? Pois como já dissemos, é o que ele diz aqui, pois como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. É aquele períodozinho de perturbação que a gente passa ao deixar o corpo físico, já que ficamos ligados a ele dezenas de anos. As crianças têm mais facilidade para isso, porque ficaram pouco tempo acopladas ali no corpo. Mas a gente que está vivendo um pouco mais aí, passa dezenas de anos unidos, molécula por molécula, ao corpo físico. Então, assim que sai desse estado de perturbação, obviamente vai sim encontrar os amigos que o precederam no mundo dos espíritos. Mas aí vai vir aquela pergunta, mas se o que é inferior não pode ir a todos os lugares, como que é isso então? Como é que ele vai encontrar? Nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes ao nosso encontro para deixarmos a Terra? É a outra que Kardec faz e a seguir vai responder melhor aquela anterior. Eles dizem, sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos. Olha aqui, por isso que eu grifei. Então, não acontece com todo mundo. Tem que ter uma recompensa pelo esforço, né? Tem que ter. Senão não seria justo, não é isso? Então, olha só. Esses parentes que vêm ao nosso encontro, né? É um favor concedido aos bons espíritos quando os que os amam vêm ao seu encontro. Enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles, é uma punição. Certíssimo, justo, muito justo. Não podia ser diferente. Por isso que tem lá, vigiai seus pensamentos e orai, para que a gente não se comprometa com o mal, para que a gente não entre em sintonia com o mal, senão a sintonia que a gente mantém durante a nossa vida é a que vai acontecer depois que a gente deixarmos o corpo. Então, evidentemente que nós vamos atrair espíritos que vão vibrar na nossa sintonia. E não vamos merecer essa bênção aí de ser recebido por parentes nossos muito queridos. Porque a gente não fez por merecer. Quando se fala que Deus tem seus eleitos, a gente não pode entender esses seus eleitos como Deus prefere alguém, elege alguém gratuitamente, não. Ele elege, sim, visando o esforço que a pessoa faz para se melhorar. Tanto que o espírito é reconhecido pelo esforço que ele faz para dominar suas tendências inferiores. Então, esse trabalho, esse esforço para se melhorar, para se recolocar, ou melhor, se colocar no trilho da obediência divina, isso é reconhecido. E é isso que faz que sejamos eleitos, porque nós oferecemos condições para que essa eleição fosse ganha por nós. Então, não é que Deus escolheu assim, assado, jogando dado. Isso não existe. É o método da meritocracia.
Aquele que merece, terá. Aquele que fez a sua parte, terá as bênçãos que ele estiver merecendo. Isso é mais que lógico. Então é evidente que aquele encontro com os amigos, aquele encontro com os parentes, pode acontecer, mas não podem ficar juntos pela variação de sintonia. Se eles estiverem muito acima, não vão vibrar na mesma sintonia, mas isso não os impede de um encontro, mas não podem viver juntos. Eles terão que fazer a sua parte e trabalhar para alcançar níveis evolutivos de acordo com aqueles que já estão mais à frente. A afeição que dois seres tiveram na Terra, mantiveram na Terra, prossegue sempre no mundo dos espíritos? E eles respondem sim, sem dúvida. Se ela se baseia numa verdadeira simpatia, mas se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Então, quando é uma afeição verdadeira, claro que ela continua. Aliás, esse é o objetivo. É o objetivo das encarnações, o objetivo fazer o bem, sublimar paixões inferiores em sentimento por excelência, que é o amor. O amor, segundo os espíritos, no Evangelho, na lei de amor, ele fala, o amor é o instinto elevado, à altura do progresso feito, é um sentimento por excelência. Então é esse aí, é isso que vai perdurar, é o amor incondicional. Então, claro que quando ele é verdadeiro, ele continua, mas se ele estiver baseado somente nas leis da matéria, assim que a matéria acaba, ele acaba também. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amava na terra? Muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhe a felicidade. Se são felizes e se são infelizes, serve-lhe de alívio. Então, a lembrança, a saudade, aumenta a felicidade quando eles já são felizes. E se eles não estão ainda nesse estado de felicidade por alguma razão, de inferioridade que ainda carreguem, eles vão ficar aliviados de saberem que tem alguém orando por eles, lembrando com saudade deles. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? E eles respondem, os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Então, essa questão é interessante que a gente vê, né, todo dia de finados, as pessoas fazerem aquela romaria aos cemitérios, né, levando flores. Uns dizem que vão visitar seus amores, como se ali eles estivessem. E Kardec, fazendo essa pergunta, os espíritos deixam bem claro, os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia como nos outros. Eles vão lá porque as pessoas vão lá. E lá oram, chamam por eles. Eles vão pelo afeto que carregam ainda, porque estão sendo atraídos. Mas eles não moram no cemitério. Os espíritos não estão nos túmulos. Ali estão seus corpos em decomposição. Então, é saudável fazer uma visita ao túmulo? Depende, né? Se ele tiver recém-desencarnado, não vai ser, não. Porque ele vai ser atraído para lá e ele é espírito, ele vê, atravessa. E não vai ter uma boa visão de ver os seus corpos em decomposição. Então, não é agradável. Né, que as pessoas zelem pelo ambiente ali, mantenham limpo e tudo, mas não é muito saudável ir lá e ficar atraindo os espíritos para um local que não é agradável nem para a gente, porque seria para eles. Então, se eles atendem ao chamado do nosso pensamento, por que não fazemos isso num lugar bonito, afastado de onde tem muita tristeza, muita dor, porque é um ambiente
muito contaminado, não só na parte física, quanto também na parte espiritual. Muitos irmãozinhos ainda ficam muito presos ali, dependendo das atividades que eles tiveram aqui na Terra, agarrados ainda aos seus corpos em decomposição. Isso não é agradável de se ver. Nós não estamos vendo, mas quem está sendo atraído para lá está. Ainda que não sejam eles, mas eles estão vendo uma cena de horror. Então, para que fazer isso? Não tem necessidade. Podemos fazer nossas orações, nossas preces dentro dos nossos lares também. E as pessoas, mas aí eles vão para lá. Eles estão lá, estão por toda parte, eles nos amam. Então, qual é esse senão que as pessoas encontram aí? Eu acho difícil até para a gente compreender isso. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas. Aí falam, reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Olha só, reúnem-se em maior número, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Eles não estão lá, chamam, eles vão, Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Porque tem gente que vai por ir, dia de final eu vou lá, vou acender uma vela. Nem às vezes tem parente ali, nem nada. Então, outra coisa que muitas vezes acontece com a questão das cremações, eles não foram sepultados, então não tem sepultura. E muitas pessoas guardam suas cinzas e nesse dia fica chamando ali perto das cinzas que estão guardadas dentro de casa. A questão não é a cinza que está guardada lá dentro de casa. É o que levou a pessoa a ficar com essas cinzas. É o apego àquele afeto que partiu. Então, o problema não é a cinza, é o apego que a pessoa tem. Então, é a sintonia da pessoa o tempo todo reclamando e revoltado com a morte. Então, isso é extremamente desagradável àqueles que partiram. Não tenhamos dúvida, os espíritos falam isso. Kardec fez perguntas dessa ordem e obteve essas respostas dos espíritos. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham em vida, que é a aparência que nós temos quando a gente desencarnar. Nós vamos ter essa aparência se a gente se fizer visível para alguém. Normalmente é a aparência da última encarnação que a gente tem. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Eles dizem, a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então, não é muito melhor a gente fazer essa prece, essa homenagem, marcar esse encontro com esse afeto que a gente tem, ou na nossa casa, ou num lugar bonito, onde eles gostavam de frequentar. Muito mais saudável para todos. Mas é difícil porque a nossa cultura aí leva as pessoas a essa atitude nesse dia. Aí nós vamos entender que a educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. Ninguém se prepara para a morte para conquistar o céu, não é isso. É um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste em viver, mas também no existir e no transcender. A educação para a morte é, portanto, a preparação do homem durante a sua existência para a libertação do seu condicionamento humano. Então, veja bem, não é para o ato da morte, é para a vida. É para a vida que ele leva. Está aí, a educação para a morte é, portanto, isso é Herculano Pires que falou isso, no seu livro Educação para a Morte, que é um livro que eu recomendo. É um livro muito interessante. Eu recomendo a todos que leiam. Educação para a Morte, de Herculano Pires, que foi uma pessoa sensacional aqui,
um escritor maravilhoso, um homem no mundo e do mundo com um coração enorme, uma pessoa do bem. Tanto que vocês vão ver no desfecho desse encontro nosso aqui, o que aconteceu. Que às vezes a gente fala assim, mas esse negócio aí de se desprender rapidinho, isso aí é para quem, para quem é santo, para quem é perfeito. Não, não é não. É para quem faz a sua parte, para quem faz o possível, o que pode para se colocar no trilho da obediência à lei de Deus. Aquele que segue dentro das suas possibilidades, que os espíritos sabem qual é o nosso nível evolutivo. Os espíritos sabem quanto nós temos para oferecer. E sabem que oferecemos muito pouco. É o óbolo da viúva. Aquele que tem pouco, mas dá o que tem, é muito, perto daquele que tem muito e dá pouco. Então, quando a gente fala assim, mas eu não consigo fazer melhor, os espíritos sabem se a gente está se esforçando ou não. Então, não precisa ser santo, não precisa ser extraordinário, basta ser uma pessoa que respeita, que é solidária, que é caridosa, que pensa no bem do outro, que fica feliz em saber que o outro está bem. É aquela pessoa que entendeu o objetivo da vida, que é único, fazer o bem. Esse é o objetivo da vida. Para isso que a gente está aqui. Fazer o bem ao próximo, porque a gente estará fazendo a nós mesmos, Então, a educação para a morte é, portanto, a preparação do homem durante, olha que palavra importante essa aqui, para se considerar, durante a sua existência, todo o tempo que ele está vivendo, para a libertação do seu condicionamento humano, para que ele possa rapidinho, já nessa existência, se desprender das coisas do mundo e viver no mundo sabendo que não é do mundo. É assim que a gente tem que viver. Viver no mundo sem ser do mundo. Então, isso é o bastante, que a gente precisa compreender. Libertando-se desse condicionamento, o homem se reintegra na sua natureza espiritual, torna-se espírito na plenitude de sua essência divina durante a sua vida. Esse não tem o que temer, não terá nenhum problema ao se desprender. Vai prestar conta do que fez e do que não fez, mas viveu de acordo com o que ele conhecia, o esforço que fez para se desprender realmente desse condicionamento. Então, o Espiritismo nos ensina tudo isso que Kardec obteve dos espíritos, das respostas, as perguntas que fez. Então, olha só, o Espiritismo ensina que a vida e a morte, como conhecemos, constituem os limites da existência na Terra. Na Terra, eternidade, a gente vive fora do tempo. Que nascimento e morte são fenômenos biológicos interpenetrados. Que a vida é o caminho da morte, mas que a morte não é o fim da existência humana. Que o espírito se renova moralmente e se prepara com vistas a novas encarnações na linha da evolução ôntica da humanidade. Que a vida só tem sentido quando serve de preparação para vidas melhores. É aquele que segue o objetivo da vida, fazer o bem. Se a gente não se preparou para vidas melhores, a vida da gente perdeu o sentido, a gente jogou fora grande oportunidade, Que a morte marca o limite da tarefa que nos foi confiada e nos transfere para o plano de avaliação de nós mesmos e do que fizemos. Que, preparando-se para a vida, educa-se para a morte, preparando os homens para a passagem natural do mundo material para o mundo espiritual. Então, isso o Espiritismo nos ensina a respeito da vida e da morte, acalentando o nosso coração. O Espiritismo arranca da mente humana a visão errônea da morte como escuridão, solidão e terror, substituindo pela visão da luz dos planos superiores, do qual a verdadeira vida flui para a terra. Enganam-se os que pensam nos mortos como mortos. Eles estão mais vivos do que nós.
dispõem de visão mais penetrante que a nossa, são criaturas mais definidas do que nós e podem ver-nos, visitar-nos e comunicar-se conosco com mais facilidade e naturalidade. Então, que coisa bonita isso aí, né? Mães, passagem do Evangelho, mortes prematuras, gente queridos. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Né? Porque é desesperador, segundo os Espíritos, é a causa mais legítima de dor, né? Quando uma mãe perde um filho. Os homens são espíritos e os espíritos nada mais são que os homens libertos da matéria. Temos que pensar neles como criaturas vivas e atuantes, como realmente o são. Eles não gostam das nossas tristezas, mas sentem-se felizes com a nossa alegria. Não querem que pensemos neles de maneira triste, porque isso os entristece. Encontram-se num mundo em que as vibrações mentais são facilmente perceptíveis e desejam que os ajudemos com pensamentos de confiança e alegria. Não temos o direito de perturbá-los com as nossas inquietações terrenas, em geral nascidas do nosso egoísmo e do nosso apego. Saudade é uma coisa, revolta é outra. Quando perguntaram a uma criança se ela estava triste porque ela ia morrer, o médico dela, ela estava no estado de câncer terminal, 10 anos. O médico dela perguntou, o que você mais teme? Você tem medo da morte? Ela falou, não. Ele falou, e de que você tem medo? Ela falou, eu não tenho medo. Eu fico preocupada com a minha mãe, porque a minha mãe vai sentir muita falta de mim, muita falta de mim. Aí ela vai sentir uma saudade enorme de mim. Aí ele falou assim, e o que é a saudade para você? Ela falou, saudade é o amor que fica. Então é algo assim que a gente vê na natureza humana, né? Na criança, a compreensão das coisas. Crianças que vêm e que passam por essas dificuldades muito cedo, elas têm uma maturidade, elas têm uma visão tão diferente da nossa, elas recebem tão bem essas coisas, que realmente é uma grande lição que a gente aprende com essas crianças dessa forma. Aqui nós vamos encerrar com a mensagem de Herculano Pires no momento de sua morte. Para aqueles que acham que a vida não continua, né? Que fica ali dormindo até o juízo final, olha só. Herculano Pires passou mal, ele tinha um centro que ele ofereceu um espaço na casa dele, atrás da casa dele, foi feito ali, construído um centro espírita. E ali que ele trabalhava. Então, pouco antes da reunião começar, a família estava toda se preparando para ir para a reunião, ele se sentiu mal. Ele sentiu uma dor forte no peito. Então, alguns da família foram para o hospital com ele e não comentaram nada com as pessoas que já estavam chegando para a reunião. Disseram que ele não ia poder comparecer naquela noite, mas que a reunião transcorresse normalmente. E assim levaram Herculano para o hospital. Lá ele desencarnou. Teve um ataque cardíaco e desencarnou. Então, num determinado momento da reunião naquela noite, houve uma visita, né? Um médium deu passividade a Herculano Pires, que tinha acabado de desencarnar no hospital. E ele fala isso que está aí, ele dá essa mensagem na reunião naquele dia. Foi ali que eles ficaram sabendo que ele tinha desencarnado, porque a família que o levou não tinha nem voltado para casa ainda, estavam no hospital. Então, na reunião, ele comparece e diz,
Família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos, na experiência do lar prossegue a vida. Coragem e otimismo, não quero pompas nem velas, apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Sustenta em apoio vibratório a casa, ampara o livro da codificação e eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, contigo sempre estarei, no apostolado de prestar e servir a doutrina dos espíritos com o mestre de Lyon. Virgínia, querida, mais esposa do que esposo fui. Já não tem falar nem riso, não mais o poeta. Mas que semblante triste o teu, volte ao que era. Como no tempo na casa velha tudo é vida, nas noites de rima, doutrina e cozinha, lar, amigos. Não é confusão, é nova sensação, a de viver. Sentir que já não sou corpo, mas alma, até que enfim. Desculpe, sou espírito de verdade, amparando em novas luzes amparado em novas luzes, a nossa luzinha que ajudastes a construir. No momento, adeus, menos choro e mais café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagine a de despertar aqui, para dizer aos meus da sobrevivência da alma. Muita paz em Jesus. Vejam bem, ele estava no hospital, acabando de desencarnar. Olha o merecimento, o desprendimento rápido dele, indo à reunião que ele frequentou, no centro que ele fundou, para dar essa mensagem linda, lúcida, clara, né, num momento que as pessoas temem porque é doloroso demais. Então não é doloroso, não. O sofrimento é para aqueles que realmente não fizeram a sua parte. Perderam o endereço de Deus, né? E viveram como se nunca fossem morrer. Muita paz para todos, que a gente continue lembrando dos nossos afetos com muito carinho, com muito amor no coração, oferecendo a eles o que tivermos de melhor, àqueles que já estão do lado da dimensão espiritual, porque se estiverem felizes, isso os fará bem. E se não estiverem tão felizes assim, se sentirão aliviados por se sentirem amados por aqueles que aqui deixaram na terra. Muita paz para todos.